Olá, meu nome é Lucas e nesse vídeo nós vamos dar sequência ao curso de HTML básico. Na aula 4 nós vamos ver a renderização retangular dos objetos, imagens e seus atributos. Existem dois tipos básicos de imagem que rodam na internet hoje em dia, o PNG e o JPG ou JPEG. O que nós precisamos entender é a diferença básica entre esses dois tipos de formato. Primeiro, o PNG possui a capacidade de ter pixels transparentes, enquanto que o JPEG vai ter imagens totalmente opacas. Justamente por ter pixels transparentes, o PNG vai ter mais informação por pixel, porque ele possui uma informação que diz o grau de transparência de cada pixel, enquanto que o JPEG, por não conter essa informação, tende a ser um pouco mais leve. Claro que isso depende de outras coisas, como o tamanho da imagem e o grau de resolução dela, mas de modo geral são essas propriedades que nós vamos observar. Vamos lá? Para iniciar essa aula, eu já tenho duas imagens na minha área de trabalho que são idênticas, exceto pelo formato. Uma é PNG e a outra é JPEG. E já pelo ícone eu consigo ver que o JPEG tem um fundo opaco, branco, enquanto que o PNG tem um fundo transparente. Para manter os meus arquivos mais organizados, eu vou fazer o seguinte. Em aulas de HTML, eu vou criar uma subpasta chamada img, images, e agora eu vou mover as duas imagens lá para dentro. Perfeito. Eu vou utilizar essas duas imagens nos próximos exercícios. Então vamos lá. Vou abrir novamente o bloco de notas. E agora, como num passe de mágica, eu tenho um documento padrão totalmente escrito, baseado nas nossas aulas anteriores. Eu vou salvar esse documento como aula 4, exercício 4. .html. Meu exercício 4 já está aqui. Duplo clique, o navegador vai abrir. Perfeito, o meu exercício 4 já está renderizado. E agora nós vamos inserir as imagens para ver como elas são exibidas no nosso navegador. Bom, primeiro eu tenho que aprender quais são as tags que vão carregar as imagens. Aqui no final do meu documento, no final do body, eu vou inserir mais uma tag. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vou copiar esses espaços e vamos lá. A tag que eu preciso colocar se chama img, ou seja, a tag de imagem. Só que essa tag não possui uma tag de fechamento, ela é fechada dentro dela mesma. Como todas as tags que são fechadas dentro delas mesmas, dentro do HTML, eu vou precisar finalizar a tag dentro dela. Ou seja, aqui no final da tag eu vou colocar uma barra, indicando que essa tag não possui uma tag de fechamento. Ótimo. Vou dar um arquivo, salvar e ver o que acontece no meu navegador. Bom, nada aconteceu, certo? Isso porque a minha imagem não faz referência a nenhum arquivo. Eu preciso indicar que essa imagem carrega um arquivo dentro do meu sistema. Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou atribuir aqui em imagem um atributo chamado src. E como todos os atributos eu vou ter que dar um valor para ele. Eu vou dizer que ele é igual a alguma coisa. Essa alguma coisa é o endereço da imagem que eu quero carregar. As imagens estão numa subpasta chamada img, então eu tenho que começar por isso. E agora vamos começar carregando a imagem em PNG, que é logo.png. Arquivo, salvar, atualizar o navegador. Perfeito, carreguei a imagem em PNG. Vamos carregar agora a imagem JPEG e ver qual é a diferença. Eu vou simplesmente copiar essa tag e alterar aqui o formato da imagem para JPG. Arquivo, salvar, atualizar. Perfeito, agora eu tenho as duas imagens. A princípio não tem nenhuma diferença entre elas, exceto que o PNG possui um fundo transparente. Mas como o fundo do meu documento também é branco, bom, eu não vejo diferença alguma. Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou alterar a cor de fundo do meu documento para preto, por exemplo, e ver qual é a diferença entre uma imagem e outra. Não se preocupe muito com o atributo que eu vou alterar em body nesse momento. Nós vamos ver ele mais para frente quando trabalharmos com CSS e também quando a gente ver uma aula sobre cores. Eu vou colocar aqui um atributo style e dizer que ele é igual a alguma coisa. Nesse caso, background color é igual a black. Arquivo, salvar, atualizar no meu navegador. Perfeito. Agora o fundo da minha página é preto e eu consigo ver a diferença entre uma imagem e outra. Quando eu trabalho com PNG, eu tenho mais liberdade de trabalhar com fundos de cores diferentes. Azul, vermelho, amarelo ou até mesmo uma outra imagem de fundo. Já quando eu trabalho com JPEG, eu tenho algumas restrições, algumas limitações na hora de trabalhar com imagens.
Vamos fazer com que o nosso documento volte a ter um fundo padrão. Para isso eu vou excluir este atributo aqui de body. Arquivo, salvar e atualizar. Perfeito, tudo voltou ao normal. Agora o que eu quero ver são outros atributos do objeto imagem. Bom, alguns atributos padrão do objeto imagem são, por exemplo, alt igual a alguma coisa, e alt é um texto alternativo para quando a minha imagem não pode ser encontrada. Então vamos lá. Neste caso, imagem de logotipo. Perfeito. Arquivo, salvar, atualizar. Nada aconteceu, certo? Isso porque a minha imagem foi carregada normalmente. Se eu por acaso tivesse errado o nome da minha imagem, por exemplo, logos.png, essa imagem não existe. Arquivo, salvar. O que acontece é que o navegador carrega um texto alternativo para indicar qual imagem deveria aparecer ali. Esse texto alternativo também vai ser lido por softwares que fazem leitura da página, para deficientes visuais, por exemplo. Bom, vamos voltar aqui no meu documento padrão e eu vou alterar aqui o nome da imagem para a imagem correta. Arquivo, salvar, atualizar. Perfeito, agora eu tenho as duas imagens novamente. Eu vou vir aqui na minha imagem JPEG e vou alterar um outro atributo, o atributo width. É igual a alguma coisa. E dessa vez eu vou definir um valor em pixels, por exemplo, 60 pixels. Arquivo, salvar, atualizar. Veja, a minha segunda imagem foi reduzida. Isso porque a largura da imagem agora tem 60 pixels. Outro atributo que eu posso atualizar também dentro de imagem é height. Esse atributo vai definir a altura da minha imagem, também em pixels. Nesse caso eu vou definir 200 pixels. Arquivo, salvar, atualizar o navegador. Perfeito, agora eu tenho uma imagem cuja altura é de 200 pixels. Agora vamos colocar uma borda nas nossas imagens para entender o que está acontecendo. Eu vou vir aqui na primeira imagem e novamente eu não quero que você se preocupe com o atributo style nesse momento. Nós vamos ver ele mais para frente quando a gente falar sobre CSS. Eu vou dizer que style é igual a alguma coisa. Border, 1 pixel, sólido e preto. Arquivo, salvar, atualizar. Perfeito, tem uma borda preta em volta da minha primeira imagem. O que eu vou fazer agora é copiar esse mesmo atributo para todos os objetos e ver o que é que está acontecendo. Vou colocar na segunda imagem, vou colocar ele em H1 e vou colocar aqui no parágrafo. Arquivo, salvar, atualizar. Perfeito, agora todos os objetos têm uma borda preta em volta deles. E veja, o H1 e o parágrafo eles são objetos retangulares que atingem toda a área horizontal do meu documento. Já as imagens elas são organizadas umas do lado da outra como se fossem letras dentro de uma palavra. O que a gente precisa entender primeiro é que todos os objetos dentro do HTML são retangulares e vão ocupar um espaço retangular. Pode ser um quadrado ou ele pode atingir toda a área horizontal do meu documento. Depois a gente precisa entender que alguns objetos não têm essa condição de atingir toda a área horizontal. Isso é, as imagens, por exemplo. Nesse caso, elas vão ser organizadas umas do lado das outras. Mas o que acontece quando as imagens têm tamanhos diferentes é que elas vão ser organizadas pela base. Outros objetos também vão ter esse comportamento. Vamos fazer o seguinte, aqui no final do nosso documento, vamos inserir mais um objeto, que é uma âncora, e ela vai direcionar o nosso exercício para a página do exercício 03. Perfeito. Lembrando que eu preciso definir um atributo para que isso funcione. href é igual a exercício underline 03.html. Arquivo, salvar, atualizar. Ótimo. Agora eu tenho um link que vai direcionar para o meu documento 03. Mas o que eu quero mostrar não é esse link funcionando exatamente. O que eu quero mostrar é que ele se organiza da mesma forma como as imagens. Ele está alinhado com elas pela base. Então, se eu colocar uma borda nesse link, o que será que eu vou ter? Atualizar. Perfeito. Agora eu tenho vários objetos retangulares e alguns ocupam toda a área horizontal do meu documento, enquanto outros são alinhados como letras dentro de uma frase. Todas essas características dos objetos podem ser alteradas depois com CSS, mas isso é algo que a gente vai ver um pouco mais para frente.
Bom, o que nós vimos hoje foi que alguns objetos são renderizados de forma retangular. Na verdade, todos os objetos são renderizados dessa forma. Alguns objetos, como os títulos e os parágrafos, por exemplo, tendem a ocupar toda a dimensão horizontal do documento HTML, enquanto que alguns outros objetos, como os links e as imagens, tendem a se organizar como letras dentro de uma palavra, ou seja, eles vão ser colocados em linha. Alguns objetos de tamanhos diferentes podem ser colocados em linha um do lado do outro, e por padrão eles vão ser alinhados pela base. Bom, com isso chegamos ao final de mais uma aula. Se você achou essa aula interessante, inscreva-se no canal e ative os sinos das notificações. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos, para que ele alcance o maior número possível de pessoas. Muito obrigado!